Paz do Senhor, queridos. Deus vos abençoe. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja qual for o horário que você assistir esse vídeo, seja tocado pela verdade da palavra. Seja qual for o horário, não importa se é de madrugada, se é de dia, se é de tarde, a hora que você abrir esse vídeo, deixe o Senhor falar com o seu coração, porque essa palavra nos traz vida. Amém, queridos? Vamos ler? Vem comigo ler Bíblia. Ainda que o mar se levante, ainda que a gente perca entes queridos e a gente entristece o coração, quebra, entra uma angústia muito grande, um sentimento de incapacidade total, porque a gente quer que tudo aconteça conforme a gente ora, conforme a gente pede, implora, e a gente fica muitas vezes desesperado por tanta coisa, né? Eu tava ali conversando com meu irmão e nós orando, né, e dizendo vamos interceder mais. Temos que interceder mais, irmãos. Tem países aí, Nigéria, Argélia, que são países liderados pelo islamismo, muçulmanos. Fecharam de 2024 para esse ano, fecharam mais de 200 igrejas. Mataram mais de 20 pastores. Cristãos não podem mais ter nesses países. É muito regrada, muitas irmãs muçulmanas que se aceitam o cristianismo, aceitam a Jesus, né? Elas têm que professar a fé, professar a fé, escondido, secretamente. Não podem dizer que amam a Jesus, né? Eles têm que ser escondidos, porque senão elas são violentadas, elas são mortas. E famílias inteiras são mortas se professar a fé em Jesus Cristo. Mas nós não podemos desistir, irmãos. Ainda há tempo. Sabemos que tudo está correndo ao fim, está chegando. Já pensou, irmãos? 20 famílias de missionários, pastores missionários no país morreram por amor a Cristo, por não deixar de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Coisa linda, né, irmãos? É triste, mas ao mesmo tempo a gente sabe que eles venceram. Amém, queridos? Não vamos desistir. Não vamos desistir. Vamos orar, vamos clamar, vamos orar mais, porque o final, eu sempre digo isso, ninguém pode julgar ninguém, nem vivos e nem mortos. Por quê? Porque ninguém sabe os últimos momentos desta pessoa com Jesus. Quais foram a confissão, quais foram as palavras dele com Jesus. Ninguém pode julgar, nem vivos e nem mortos. Por quê? Porque a palavra diz que só há um juiz de vivos e de mortos. Este juiz é Jesus Cristo. Ah, irmã Mary, mas pelos atos, por o que aconteceu, por o que fez, irmão, não posso julgar. Não posso. Ah, mas as iniquidades eu posso dizer, julgar que fez isso. Não, eu não posso julgar. Eu posso até olhar com os olhos físicos e achar que isso, que aquilo que aconteceu, mas eu não posso julgar muito. Vai ter muita surpresa naquele dia. Porque só o Senhor conhece. Só o Senhor sabe os últimos momentos de alguém lá na UTI. Eu sempre falo isso. A gente tem que trabalhar o quanto pode durante a vida, enquanto há fôlego de vida. Depois, julgamento só com Jesus Cristo. Amém, queridos? Por quê? Porque Deus, Ele conhece o coração, nós não conhecemos. Amém? Hoje essa palavra é forte, irmãos. Vem comigo ler Bíblia. Se você puder compartilhar essa live, é a ressurreição de Jesus. Esse vídeo, compartilhe, abençoe a quem ouvir essa palavra grandemente. Amém, queridos? Não esqueça de deixar o seu like. Deus abençoe grandemente. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida, então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe: Tiraram
do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Esse outro discípulo aqui é João. Amém, queridos? A gente sabe porque em outro evangelho diz que era Pedro e João. Então, a gente vai aprendendo assim, né? Um vai falando o acontecimento do outro, né? Então, ele, o outro discípulo, ele está dizendo que é ele mesmo. Mas é assim que eles passam, tá bom. Ambos corriam juntos. Olha só, irmãos, que mistério. Ó, saiu, pois, Pedro e o outro discípulo foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que o Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ó, mas Pedro correu mais depressa. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Olha, quer dizer que João chegou primeiro, aquele que não abandonou ele em nenhum momento, né? E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Ele viu os lençóis de linho, assim, onde eles tinham rolado ele, mas não entrou. Então Simão Pedro, seguindo que chegou depois, chegou e entrou no sepulcro. E ele também viu os lençóis. E o lençol que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte, então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pois ainda não tinha compreendido as Escrituras, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Ora, tinha um significado, né, nesse lençol, nesse lenço que estava no rosto, que não estava junto com os lençóis, mas deixado num lugar à parte, é que Jesus, ele ressuscitou e deixou o lençol à parte, simbolizando que ele voltaria, que era assim que faziam nas mesas, né, nos altares. Quando tinha que sair e voltar, eles deixavam de um jeito, e quando não, eles não deixavam à parte, né? Então Jesus, ele deixou tudo para se cumprir, para que os judeus, os discípulos, entendessem que ele voltaria. Coisa linda, né, irmãos? Versículo 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Irmãos, eu entendo aqui, eu vou frisar isso aqui. Tem alguns evangelhos que diz que ela viu um anjo, e tem outros evangelhos que diz que ela viu 2 anjos. Por quê que a Bíblia frisa desse jeito? Porque a visão que eu tenho não é o que a minha irmã vai ter a visão. É para simbolizar, muitas vezes, irmãos, que João viu de um jeito e escreveu desse jeito. Mas o outro discípulo viu de um jeito. Um conta que ela viu um anjo, outro já conta que ela viu um na cabeceira e outro, mas não muda o contexto, irmãos. É porque a visão de um não é a visão de outro. O que Deus mostra para um, não mostra para o outro. E aí ele conta, ela viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então ele lhes perguntaram, mulher, por que choras? E ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Ai, irmãos, ele já estava com um outro corpo, né? Ele ressuscitou e ele em outro corpo. Por isso ela não conheceu. Ela achou que era um jardineiro, né? E perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ser ele o jardineiro, viu? Respondeu, Senhor, se tu o tirastes, dize-me onde tu pusestes, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria.
E tem um ponto de exclamação aqui, irmãos, como se ele dissesse assim: "Ô Maria, tô aqui, me reconhece, Maria. Eu ressuscitei como eu tinha falado." Tem um ponto de exclamação aqui, irmãos, que disse-lhe Jesus, versículo 16, Maria, né? Não dizendo Maria, não, é Maria. Ela voltando-se, quer dizer, ela já tinha falado com o jardineiro, já estava saindo de costas, já estava chorando, já tinha, né, conversado ali com o jardineiro, perguntou, tem o corpo do mestre? Não, tem, já tinha saído, porque ela voltou-se, ó. Então, ela voltando-se, lhe disse, em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Aí ela reconheceu pela voz, irmãos, aleluia. O que nós já lemos? Que a ovelha conhece a voz do seu pastor. E o pastor conhece a voz das suas ovelhas. E ele é o nosso bom pastor, irmãos. Ele é o nosso bom pastor. Quando ele chama Maria, minha ovelhinha, Maria, aí ela voltou-se, ele disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre, aleluia. Ela reconheceu ele ressuscitar, mas eu me encho de glória, eu não consigo aguentar nessas palavras aqui finais dos evangelhos, porque me toca muito a alma. Aleluia, Jesus. Ei, glória. Quando esta mulher olhou para ele, ela identificou, mas ela não identificou, mas quando a voz dele ecoou, aleluia, aí ela reconheceu o mestre. Que a voz dele é só dele, irmãos. O partir do pão que os discípulos de Emaús viram ele partir. Só ele sabe o partir do pão, a voz é só dele, irmãos. Ele é único. Aleluia. Versículo 17. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai. Porque ela com certeza queria abraçar ele, né? Queria se jogar aos pés dele, mas ele ainda estava em corpo de ressurreição ali, de glória, né? Então ele não estava totalmente em espírito, mas o corpo dele já estava sendo preparado para ser assunto aos céus. Então ele diz, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes, subo para meu pai e vosso pai, para meu Deus e vosso Deus. Então subiu Maria Madalena e anunciando aos discípulos, vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Porque ele já tinha dito que ia ressuscitar, né, irmãos? Mas ele ainda não tinha subido ao céu. Ele tinha recém-ressuscitado ali, a hora que ela estava ali, né, irmãos? Naquela euforia de pegar o corpo dele e não querer acreditar na morte, né, irmãos? Ela não estava com a mente dela preparada ainda, porque por mais que ele já tivesse falado, ele não estava preparado. Né? Eu lembro que muitas das vezes a gente cuidava de idosos, né? Quando meu pai também faleceu, a gente estava esperando porque ele estava em muito sofrimento, câncer no cérebro e muita situação ali triste, né? De saúde. A gente sabia que de uma hora para outra ele ia partir, mas a hora que chega a dor, ninguém consegue aguentar a dor da separação. É muito triste, né? Então ela não queria aceitar a separação de Jesus, porque ela era uma pessoa que seguiu Jesus desde a hora que ela se converteu. E os discípulos também não queriam perdê-lo, né? Mas era necessário que acontecesse. Tudo acontece quando o Senhor permite. Então ela foi e anunciou que Jesus, ela foi obediente à voz do Senhor, mas eles ainda relutaram um pouquinho, irmãos. Olha só no 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio, ele disse, ó, porque ele estava em espírito, irmãos, já ressuscitado, ó. Veio Jesus, pôs-se no meio e lhe disse, ele não diz aqui que ele entrou pela porta, que ele bateu, a porta estava trancada.
Eles estavam com medo dos judeus, e este homem se colocou, pôs-se no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Aleluia, Jesus. Ele repetiu, né? Nos enviando, nos mandando, dizendo, continuem. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebi o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Irmãos, eu sempre friso quando eu leio isso, que eles não receberam o Espírito Santo em Atos 2. Ali foi a descida do Espírito Santo, eles falaram em novas línguas, eles falaram línguas de outros países, né? Eles reconheciam que o poder de Deus foi grande, eles glorificaram, eles pulavam de alegria, eles foram cheios do Espírito Santo. Mas eles receberam o Espírito Santo quando Jesus se apresentou para eles ressuscitado. Está aqui, ó, no capítulo 22. E havendo dito isto, soprou. Igual ele fez Adão e Eva, irmãos. Está aqui, ó. Havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Ali eles já receberam, irmãos. É uma palavra do Senhor. Se de alguns perdoardes, ó. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, serão retidos. Olha só, irmãos. O poder do Espírito Santo nos dá o poder. Se nós perdoar aqueles que nos ofendem, nós somos perdoados. Agora, se nós reter o perdão, nós também são retidos, os perdão para nós. Então, vamos perdoar aqueles que nos ofendem, irmãos. Vamos perdoar aqueles que nos ofendem. Vamos pedir perdão, né? Às vezes não pede perdão com palavras, pede perdão com ações. E desse jeito temos que caminhar para o céu. Porque senão, se tiver que ligar, pegar um telefone, ligar para alguém, pede perdão. Pede, seja perdoado por Cristo, assim como você está perdoando. Se você reter, será retido. É a palavra do Senhor. A incredulidade de Tomé. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe, então, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, se não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estava outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Quer dizer, Jesus, depois de ressuscitado, não andava mais com os discípulos, irmãos. Não andava mais com os discípulos. Ele aparecia para eles porque ele estava em espírito ressuscitado. Ó, passados 8 dias, estavam outras vezes ali reunidos e os discípulos e Tomé com eles. Estando a portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Olha, Deus ouviu, Jesus ouviu a conversa de Tomé com os discípulos. Quando os discípulos chegaram para Tomé e disseram: nós vimos ele ressuscitou mesmo. Ele falou com Maria, Maria nos avisou, depois ele apresentou-se para nós, é mesmo, é verdade. Eles felizes, né, contando para Tomé, e Tomé disse: se eu não botar o dedo nas chagas, eu não acredito, de modo nenhum. Pois Jesus só apresentou-se novamente depois de 8 dias para que Tomé colocasse as mãos nas chagas. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Ah, Jesus, irmãos, nós somos bem-aventurados. Aqui, por causa do nosso irmão Tomé, nós somos bem-aventurados. Nós recebemos as bem-aventuranças de Jesus sobre esta palavra porque nós cremos. Aquele que crer, aquele que professar a fé em Jesus Cristo, serão bem-aventurados. Bem-aventurados que viram, os que não viram e creram. Aleluia. Versículo 30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro.
Olha que João ele estava a todo instante do lado de Jesus, irmãos. E ele é o único que declara isso. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais em Jesus, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Porque se fosse registrarmos tudo que Jesus fez, não caberia no livro. Não caberia no livro. Amém? Meu Deus do céu, irmãos, a ressurreição de Jesus. E hoje ele está aqui. Ele nos deixou o Consolador, irmãos. E ele disse, recebei o Espírito Santo. Então nós recebemos o Espírito Santo. Nós cremos nele sem ter visto ele. E nós somos bem-aventurados para a honra e a glória do Senhor. Amém, queridos? Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a sua casa. Ore por a sua família. Não desista da sua família. O que já foi, já foi. E o que passou, não se pode voltar atrás para refazer a nossa a nossa incapacidade de ver o dia de amanhã, irmãos. Nós não sabemos o que vai acontecer o dia de amanhã. A gente sempre espera que vai ter uma chance, mas que hoje nós possa botar na nossa cabeça, vamos lutar. Enquanto está com fôlego de vida, vamos lutar pela nossa família, para que todos venham se encontrar com o Senhor Jesus. Amém, queridos? Para que todos venham reconhecer Jesus como seu único, suficiente Salvador, para que todos venham ser libertos, transformados, livres, socorridos na hora da angústia. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus vos abençoe. Vem comigo ler Bíblia. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com aqueles que você ama. Amém, queridos? Amanhã, último capítulo de João. Capítulo 21. Jesus aparece a 7 discípulos. Pedro é interrogado e o testemunho de João. E acaba o livro, o Evangelho de João. Vai ser lindo amanhã, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Se Ele assim nos permitir. Deus os abençoe.